Olá, está no ar o Negócios da Amazônia e o programa de hoje está imperdível. Vamos conhecer 3 empresas de áreas de atuação distintas e que conquistam cada vez mais espaço no mercado. Durante a Idade Média, eles começaram a ser produzidos com a promessa de que tinham propriedades medicinais. Vem daí o costume de consumi-los após as refeições para ajudar na digestão. Eu estou falando dos licores e no programa de hoje vamos conhecer uma empresa que usa a diversidade das frutas amazônicas para produzir essa bebida tão apreciada. Nós estamos na Soervas da Amazônia para conhecer os licores Caiçara. E quem vai nos acompanhar no programa de hoje é o senhor Cabral. Senhor Cabral, seja muito bem-vindo ao programa. Como surgiu a empresa? Bom, a ideia de fazer alguma coisa com produtos naturais veio quando eu estava próximo de aposentar, né? Por ser pesquisador do INPA nessa área de química de produtos naturais, eu pensava continuar a minha vida ganhando dinheiro com aquilo que eu sei fazer. Daí uma das coisas que, assim, mais fáceis que apareceram para fazer, que eu achava que ia ter menos trabalho e que havia uma necessidade, era licor. Então, daí surgiu a ideia de criar licores de frutas da Amazônia, que eram, assim, era uma raridade, né? Pelo menos aqui em Manaus, e fazer isso com qualidade. E qual foi o primeiro sabor a ser produzido? Bom, aí tem uma historiazinha. A primeira coisa que eu pensei em fazer foi óleos essenciais. E um deles foi capim-santo, porque é fácil de crescer e é fácil de fazer, fácil de produzir o óleo. Só que eu descobri que, na realidade, o mercado pagava muito pouco por esse óleo. Era muito mais fácil importar da Índia do que a gente produzir aqui e vender ganhando algum dinheiro. E aí, para agregar valor a esse óleo que eu tinha começado a fazer, surgiu a ideia de fazer o licor de capim-santo. Por uma coincidência, caiu uma receita na minha mão em que entrava uma essência parecida com capim-santo, eu só fiz trocar as coisas e fazer adaptação e finalmente eu cheguei no licor de capim-santo com catuaba. Bom, com essa ideia em mente, eu imaginei criar Soervas para produzir esse licor. Foi aqui no CID que abriu as portas para mim e eu tive a oportunidade de montar a produção do licor aqui com as Soervas, né? Na hora de nominar o licor, tinha um nome de uma planta que me chamava muita atenção, que o nome indígena dessa planta era Caiçara, que é a sacaca. E aí eu me apropriei do nome para nominar os licores. Então são os licores Caiçara, que significa a folha da fortuna ou a folha da felicidade. Uma característica, como nós estamos falando aqui, o licor ele é bastante adocicado. Por quê, seu Cabral? Bom, na realidade o licor, numa síntese, ele é uma mistura de um aroma vegetal, um extrato vegetal, açúcar e álcool, né? Então, para ser licor tem que ter esses 3 ingredientes. A legislação brasileira é muito clara e ela diz o seguinte, que os licores eles têm que ter de 18% a 56% de álcool. Abaixo de 18 não é licor, acima de 56 não é licor. O açúcar. Então, os licores brasileiros são classificados pela legislação de acordo com o teor de açúcar. Então, até 30%, de 6% de açúcar a 30% de açúcar, eles são chamados licores secos. Acima de 30 até 45, por aí assim, são chamados licores doces. Acima desse valor, são chamados de licores creme. E quando o açúcar começa a cristalizar dentro da garrafa de licor, eles são chamados licores escrachados, né? Ou cristalizados, né? Essa é a legislação brasileira com relação a licor. Bom, como nós fazemos aqui? Como é a nossa mistura? Então, a gente não foge dos 3. Então, a gente tem o álcool, a gente tem o açúcar e a gente tem a essência. No caso das frutas, dos frutos amazônicos, o que eu faço é um extrato hidroalcoólico
E desse extrato hidroalcoólico é que eu uso para a confecção do licor. Então, eu faço o xarope, de acordo com a concentração que a legislação permite, misturo com álcool e esse extrato, e aí deixo simplesmente ele maturar, ele precisa maturar pelo menos uns 90 dias, e aí pronto, ele tem classificação indeterminada. O licor, quanto mais velho, como vinho, quanto mais velho fica, mais ele, digamos assim, arredonda os sabores. Seu Cabral, eu quero que o senhor fale pra gente hoje quantos sabores são produzidos. Bom, nós temos, a Soervas tem permissão, autorização de produto, de 20 produtos, né, 20 sabores, entre os quais pimenta, eu tenho um sabor de pimenta, tenho capim-santo com catuaba, mas produzindo realmente, eu tenho 5 sabores: cupuaçu, açaí, camu-camu, genipapo e cacau. Então esses são os 5 sabores que a gente está trabalhando agora. Não dá para você, digamos assim, abrir um leque muito grande, porque como é um produto novo, a aceitação no mercado, a produção tem que acompanhar a aceitação no mercado, senão a gente vai ficar com produto sobrando, e não é essa a ideia. A ideia é, como eu falei, ter um produto de qualidade, como já comprovado, digamos, aceitação, por exemplo, em feira internacional. Eu tive a oportunidade de ir, nos dois últimos anos, o ano passado e esse ano, uma feira em Firenze, na Itália, e a aceitação foi surpreendente, surpreendente. Em São Paulo, 2 vezes também, 2009 e 2010, também a aceitação excelente. Então, todas as pessoas que, digamos assim, provam o licor, né, eles veem que tem algo diferencial com relação à concorrência, né? A gente sempre vai ter concorrência, né? A gente espera sempre estar na frente. A gente está trabalhando para ter um produto de qualidade internacional. Você conheceu a Soervas da Amazônia e o seu principal produto. Não saia daí que voltamos já com o Negócios da Amazônia de hoje.